para mais um vídeo. E hoje, como de sempre, vamos falar de agricultura. Agricultura em Moçambique e agricultura no Brasil. Hoje vamos falar concretamente de produção de arroz. Como que produzimos arroz cá em Moçambique e como os brasileiros produzem? Sabemos que o país mais mecanizado neste aspecto, entre esses dois países, com certeza o Brasil. E aqui, como que nós fazemos? Quais são os mecanismos que nós usamos para a produção de arroz? Então, veja neste vídeo. O horizonte só apresenta verde, verde e mais verde. A paisagem da esperança descreve a expectativa positiva de quem, debaixo do sol ou chuva, empenhou-se na plantação de arroz no regadio do Baixo Limpopo ou simplesmente RBL, na província de Gaza, onde na primeira época plantou-se 2.000 hectares de arroz. A produção deste cereal é garantida por agricultores da região. Saria Joana é uma delas. A produtora diz que viu a sua vida melhorar a partir de 2011, quando decidiu engrenar na agricultura. No início trabalhava em apenas 1 hectare e não superava 2 toneladas por colheita. Hoje ela é um caso de sucesso. Inserida no Programa Integrado de Transferência de Tecnologias Agrárias PITA, implementado pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, Saria conta com 5 hectares de área plantada e consegue produzir 3 vezes mais do que produzia, ou seja, 7 a 8 toneladas por cada hectare. Saria não é a única produtora que explora o RBL a beneficiar do PITA e a registrar altos índices de produção que se traduzem em geração de riqueza para os produtores, mas também em segurança alimentar e nutricional para os moçambicanos. Uso de tratores especializados para nivelamento de campos e empapamento de solos. E porque a segurança alimentar e nutricional é objetivo nacional, o governo selecionou alguns jovens produtores da província da Zambésia para integrarem o PITA no regadio do Baixo Limpopo, com o objetivo de aprenderem outras técnicas com os produtores do regadio. Transferência de tecnologia de Manjacase foi concebido para assistir produtores do arroz. Até neste momento, nós já temos treinado 1.108 produtores, de treinar 2.000 produtores. Estes altos índices de produção de arroz que se registram em Gaza e em outras regiões do país não seriam possíveis sem o valioso contributo do Programa Nacional de Mecanização Agrária. As máquinas não param de trabalhar. É o fim do ciclo, o momento mais esperado para quem plantou, cuidou e acompanhou o desenvolvimento da lavoura. Foram 4 meses de cultivo. Agora, as ceifadoras colhem o arroz numa área de 410 hectares. São esperados um total de 2.900 toneladas. No regadio do Baixo Limpopo, em Gaza, a ceifa do arroz é toda mecanizada. Ao produtor cabe o papel de acompanhar de perto o culminar de um trabalho árduo. Não é difícil perceber a alegria e satisfação dos produtores, pois, apesar das adversidades, os números da safra são encorajadores. O programa atrai também muitos jovens empreendedores de vários estratos sociais e áreas de saber. Desde a introdução do PITA em 2011, a produção aumentou de 2,5 toneladas por hectare para 7,5. Hoje é o segundo cereal mais produzido pela população moçambicana, contribuindo para a segurança alimentar das famílias. Contudo, o país ainda se ressente da baixa produtividade, tendo que recorrer à importação para suprir a demanda. Com os projetos de reabilitação de mais áreas de cultivo, quer no regadio do Baixo Limpopo, bem como no regadio de Chokwe, a província de Gaza pretende no futuro voltar a ser o celeiro da nação. Os produtores do regadio de Chokwe, na província de Gaza, já iniciaram a ceifa do arroz, que devia ter acontecido em fevereiro. É o fim de uma longa espera, forçada pela seca e estiagem, que afeta a Zona Sul. A cultura do arroz é histórica na região. E porque a história é feita de pessoas, um dos rostos desta história é o produtor Anselmo Mapulace, da localidade de Nwachikoloane,
que começou a produzir em 1987 numa área de 5 hectares. Nessa altura, o produtor usava técnicas rudimentares de cultivo e maneio da terra e a sua produção não superava 3 toneladas por hectare. Para aumentar a produção, Anselmo Mapulasse resolveu pedir ajuda à hidráulica de Chocwe, ICEP, empresa que gera o regadio, e beneficiou de uma assistência técnica que consistiu no acesso à maquinaria de preparação da terra, sementeira e ceifa. Todo este trabalho de utilização de maquinaria para a realização dos amanhos culturais, que é executado a preços bonificados, tem por objetivo aumentar as áreas de cultivo e o rendimento por hectare. Hoje, Anselmo Mapulasse é proprietário de uma área de 24 hectares e, com a ajuda da ICEP no concernente ao fornecimento de insumos agrários e água para irrigação, produz 2 variedades de arroz: o ITA 312 numa área de 8 hectares e a variedade Macassane em 16 hectares. Depois de utilizar a maquinaria agrícola e os amanhos culturais aconselhados pelo ICEP, o rendimento por hectare subiu de 2 para 5 toneladas. Este empreendedor agrícola quer chegar a 7 toneladas por hectare. Abrange todos os produtores ao longo do regadio do Chocwe. A época da colheita do arroz também é apropriada para a produção de feno, pois o excedente da safra pode ser aproveitado para a suplementação dos animais na época seca do ano, quando a velocidade de crescimento da forragem é pequena ou nula. O produtor tem um curral junto a um local onde se produz arroz. Após a colheita do arroz, ele pode aproveitar esse restolho, fornecer aos animais, ou se por acaso tem porção de milho, após a colheita do milho também. O empreendedorismo de Anselmo Mapulasse tem reflexos diretos na vida das comunidades ao longo do regadio do Chocwe. O produtor é um dos principais empregadores em Huachicolwane. Para aumentar a sua margem de lucro e compensar todo o esforço que tem resultado no aumento das áreas de cultivo e na melhoria dos rendimentos por hectare, o produtor pretende, num futuro breve, comercializar o arroz já processado, o que, na sua opinião, vai permitir fixar um preço competitivo que cubra todos os custos de produção. Segundo ele, assim poderá obter receitas que permitam a sustentabilidade do negócio. Vamos arrochar o cano. Ah, é, completei a volta. Vamos arrochar-lhe o cano. Que categoria, gurizada? Abertura da colheita, gurizada. 21. Que categoria, gurizada? E tem o seu Janilton aí na área. Que categoria, hein? Vamos arrochar-lhe o cano, gurizada. Vamos arrochar-lhe o cano. Vamos lá na frente o Jorge e mais o Paulinho lá. Que categoria. E essa furiosa tá que tá. Querida cidade, que está a plantação de arroz com a maior produtividade por hectare do Brasil. São pouco mais de 3 tarefas que produzem cerca de 9 toneladas e meia de arroz por safra. Nada mal, hein? Isso se dá graças ao excelente clima e à riqueza natural do solo, mas é importante destacar também os investimentos em tecnologia e maquinário. As colheitas acontecem pelo menos 2 vezes ao ano, em março e novembro, e os principais destinos do arroz produzido aqui são os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco. As lavouras de arroz tomam conta da paisagem no sul catarinense. E nesta época do ano, as plantações estão assim, ganhando uma cor dourada, prontas para serem colhidas. Por isso, dia e noite, as colheitadeiras não param de trabalhar. Para o produtor, é o momento de ver ali tudo que depositou durante o ciclo da cultura: investimento, esforço, dedicação e conhecimento. Nesta safra, de acordo com o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, os produtores têm motivos para comemorar. As estimativas indicam um aumento na produtividade do cereal.
inovações no processo produtivo e troca de experiências e conhecimentos em toda a cadeia produtiva. Uma área especialmente preparada foi colhida, marcando simbolicamente esse momento tão importante para o setor e especialmente para os agricultores. Munyapa kundikomere ine. Munyapa ndichisa changa baba. Munyapa kundikomere ine. Munyapa ndichisa changa baba. Ine lero nampoka nchifuwa. Lero kuno kunete ni pano kutifunza. Chikada wangu munyapa dziko ino. Kuti udidi usinji ungabwera papera pano. Anthu munyapa sekwa pambali. Anthu munyapa dawanji baba. Amachifamba anopo abwera muno. Mutanje apasiwa. Chitoliro apasiwa. Matakwani anaye. Seramika anaye. Tingati tisakembo machifamba kwenda munyapa. Machifamba ngabe kumona baba. Ife pano lero nkufuna funzambo. Chinakonda pasi vantu munyapa machipomba. Antu munyapa dawanji baba. Openo panango kwa mulishi peku. Ye chinakonda pasi vantu wa munyapa machipomba. Nanji kwa kungulishi baba. Munyapa mulemezeni mbwene. Munyapa ndichisa changa baba. Oh ya munyapa. Tingati tione machipomba nenda munyapa baba tinyati akoka. Amachipomba ngama akwenda konsene kutalongene huko. Angaona masakala kudendeo. Nanjilishiri munyapa baba. Anakwata machipomba nsene kusakala na pamenyani nyandandanda mwende munyapa. Angabuka pepa dzina tindila kitupe tango kutabaria. Uchiache baba kanonga maparu kwapota kabuchi ife pano lero tanenda ife. Munyapa kuna zungu baba kutonere mbwene. Munyapa kunikomere ine. Munyapa ndichisa changa baba. Munyapa kunikomere ine. Munyapa ndichisa changa baba. Lero tingati tende kwa utongi. Tingati tende kuna nango napata mabasa muraji wadainjipa pakubuka munyapa baba. Kangu na makwanga ine pano.